Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui a falar sobre esse tema que se inicia com a expressão ai, porque nas escrituras existem muitos textos que iniciam dessa forma, expressando algo que vai ser como uma punição para quem pratica alguma coisa que é errada, que aos olhos de Deus ele não concorda e nem aprova em tempo algum. Mas quem faz isso são as pessoas. Muitas delas fazem isso deliberadamente. Outras iniciam sem saber a consequência disso para a sua vida. Porque não sabem que existe um ai contra quem pratica esse algo errado. Por isso eu estou falando aqui sobre esse tema, mostrando para vocês que existe punições sim, severas da parte de Deus, que trazem mais consequências para a vida de quem pratica essas coisas. Então, um ser humano consciente, quando ouve essa palavra de exortação para que ele não pratique essa coisa para a qual tem essa expressão ai, essa pessoa deve entender isso e parar de fazer essas coisas. Porque se ele continuar, ele vai continuar fazendo isso de forma irresponsável. Ele vai continuar fazendo isso de forma que ele vai arcar com as consequências do seu erro. Ele vai fazer isso sabendo que é errado, mas mesmo assim ele vai continuar fazendo de propósito, de forma deliberada. É aí que está o erro. Esse é o erro em que várias e várias milhões de pessoas nesse mundo fazem isso. Mas é preciso retornar à sensatez e se purificar desse erro. Porque ninguém em sã consciência pode continuar a cometer esse erro por teimosia, por ignorância. Não, porque esse assunto já está sendo esclarecido. Quando uma pessoa vê ou ouve isso sendo falado, ele já está sendo esclarecido. Ele já sabe que aquilo que ele está fazendo é um erro. Então ele, por saber que aquilo é um erro, que vai trazer mais consequências para a sua vida, ele tem que cair em si, cair na real e se situar contra esse erro, que às vezes ele mesmo pratica. E se ele souber de alguém que pratica esse mesmo erro, ele também tem que aconselhar, admoestar essa pessoa, para que essa pessoa também possa se acautelar desse erro, para que a punição desse erro não recaia nem sobre ele, nem sobre a pessoa, em tempo algum. Elas vão se livrar disso aí. E é isso que as pessoas precisam entender. Elas têm que se livrar disso, escapar, sair fora, não praticar mais as coisas pelas quais podem vir graves consequências para essas pessoas. Principalmente a punição severa e justa da parte de Deus. Por isso, essa expressão ai, ela tem o objetivo de fazer o homem entender isso. E eu espero que você entenda isso hoje. E eu espero que você também possa aconselhar alguém, porque possivelmente você conhece alguém que se enquadra no que eu vou falar aqui hoje, que é sobre a bebedice ou bebida forte, bebida alcoólica, que já há milênios e milênios já existem na face da terra, levando milhares de pessoas todos os dias a se embebedarem, a ficarem alcoolizadas, a se tornarem alcoólatras, viciadas nessas bebidas que deixam elas embriagadas, deixam elas com a mente entorpecida, elas ficam desequilibradas e elas, por causa disso, cometem algumas coisas erradas. Muitas pessoas já morreram em acidentes de carro porque estavam alcoolizadas.
outras atropelaram outras pessoas, outras foram mortas ou praticaram assassinatos e agressões físicas, verbais, principalmente contra mulheres, enfim. São várias consequências que podem acontecer pelo fato da pessoa beber bebida alcoólica e ficar alcoolizada. São vários casos. Mas tudo isso mostra a gravidade desse problema, que você não deve querer isso para si mesmo. Você não pode querer esse mal para si mesmo, nem para ninguém. Eu também não quero. Então é preciso entender isso. Então eu vou ler esses 2 textos aqui que falam sobre essa questão. E esse texto está aqui no livro do profeta Isaías. Os 2 textos que eu vou ler aqui falam sobre, iniciam com essa expressão ai e mostram as consequências que acontecem na vida daqueles que se deixam levar pela bebedice. Então está escrito assim o texto: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Então, a pessoa já acorda de manhã e já começa a beber bebidas, já começa a se bebedar desde de manhã e vai nisso até as horas da noite, como está escrito aqui. Ai dos que se levantam pela manhã e começam a seguir a bebedice e continuam até alta noite. Eles não param, fica ali o dia inteiro e inicia a noite, eles estão lá bebendo. É um vício compulsivo, contínuo. Eles não conseguem parar. Quanto mais eles bebem, mais dá vontade de beber mais ainda. E enquanto eles estão bebendo essas bebidas, eles vão ficando totalmente embriagados, bêbados. Essa é a rotina dessas pessoas. É algo rotineiro. Todos os dias levantam pela manhã. É assim a rotina deles. E ele diz aqui: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. O vinho tem essa propriedade de esquentar o organismo deles, para que eles não sintam frio, digamos assim. É algo, parece bom, mas é ruim. É nocivo para o organismo humano. O organismo humano não está, digamos assim, não é algo que está preparado para ficar sendo, digamos assim, cheio, se encher de bebida alcoólica durante várias horas seguidas, até alta noite. O organismo humano não aguenta esse tipo de coisa. Então sempre tem uma consequência. E a consequência disso eu vou ler aqui agora. Está escrito assim: liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Então, a consequência disso é que essas pessoas que estão embriagadas por causa de estarem bebendo durante várias horas contínuas, eles não consideram os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor para eles não significam nada. Eles não consideram, não dão valor, não dão importância aos feitos do Senhor, mesmo que esses feitos sejam em favor deles. Eles não consideram isso, porque já estão embriagados demais para perceber isso. Por isso eles não consideram. Acham insignificantes. Eles não glorificam a Deus por causa disso. Não agradecem os feitos do Senhor em tempo algum. Porque a embriaguez deles tomou conta deles de chegar a esse ponto. Eles não considerarem os feitos do Senhor. Essa é uma consequência que acontece na vida dessas pessoas. E eles também não olham para as obras das suas mãos. Todas as obras que Deus criou, quando eles são embriagados, eles não olham para essas obras. Eles não olham
com aquele olhar de admiração, de agradecimento. Não olham para essas obras e glorificam a Deus por essas obras terem sido criadas por Ele. Eles não olham para essas obras. Esse é o resultado da embriaguez. Então, essas pessoas, elas são dignas desse ai contra elas. Porque essas pessoas que vivem assim, infelizmente, elas receberão esse justo castigo da parte de Deus. Por isso está escrito: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Então esse ai é para essas pessoas. Mas ainda existe um outro texto aqui também que tem a ver com essa, que também inicia com essa expressão ai. Está escrito assim: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Quantas pessoas no mundo estão nessa condição hoje? São muitas. Naquela época já existiam pessoas assim. No futuro também vão existir. Mas essa expressão ai é para todas as pessoas, em todas as épocas. E ele diz aqui: essas pessoas que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, o que elas fazem? Elas, aí o texto que diz: os quais, tanto os que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso. Essas pessoas aceitam suborno para justificar o perverso, ou seja, para justificar aquele que cometeu crimes. Eles absolvem essas pessoas por causa do suborno. Está vendo como é que esse é a má consequência de quem mistura bebida forte e são valentes para beber vinho? Essa é a consequência que acontece na vida deles. E eles também fazem o seguinte: e ao justo negam justiça. Enquanto por suborno eles justificam o perverso, ao justo, aquele que não praticou erro algum, crime algum, que nunca praticou nada errado, a esses, eles negam justiça. Ou seja, eles condenam o justo de forma injusta, porque eles detêm a verdade pela injustiça para negar a justiça ao justo e condenam o justo, enquanto absolvem o perverso. Isso é o que acontece com essas pessoas que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então essas pessoas são dignas desse ai também. Você está vendo como é que haverá uma punição severa da parte de Deus para essas pessoas que fazem essas coisas? Isso acontecerá da parte de Deus. Deus, quando vê essas coisas acontecendo, Ele não acha certo esse procedimento. Por isso, existe essa punição para essas pessoas. Eles receberão esse justo castigo um dia. Pode ser que seja no dia do juízo ou antes também, enquanto as pessoas estiverem em vida. Enfim, de uma forma ou de outra, elas receberão esse justo castigo, porque esse ai vai acontecer na vida delas. É uma expressão que significa que elas serão punidas por causa disso. Isso sempre vai acontecer. Sempre aconteceu no passado, acontece hoje no presente, vai acontecer no futuro. Principalmente no dia do juízo final. Então, pessoal, essa foi a mensagem de hoje, baseado nesses dois textos que iniciam com a expressão ai. E existem muitos outros ainda textos que falam sobre isso, e alguns eu vou falar aqui a respeito disso. Porque isso é algo que pode estar acontecendo hoje. E nós devemos entender que se isso está acontecendo,
esse ai recai sobre essas pessoas também que fazem isso hoje, que tem essa prática hoje. Tudo envolvendo a questão de bebida, de embriaguez. Existem milhões e milhões de pessoas nesse mundo que se deixaram viciar, se enredar pelas bebidas. Os bares por aí, em todos os países do mundo, estão cheios de pessoas assim. Essa é a realidade de muitas pessoas. E, infelizmente, esse ai é para todas essas pessoas, sim. Porque elas não podem brincar com Deus. Aquilo que elas semearem, elas vão colher. Porque de Deus não se zomba. Então, tudo aquilo que a pessoa semear, ela vai colher em sua própria vida. Esse é o resultado de quem pratica essas coisas, envolvendo embriaguez. Então eu espero que essa mensagem de hoje possa fazer com que alguém pare com isso, pare com essa loucura da embriaguez, de querer ficar o dia inteiro se embriagando, misturando bebida forte. Tudo isso para trazer sobre si mais consequências. Então eu espero que as pessoas possam parar com isso. Ainda há tempo disso acontecer. Eu espero que isso aconteça e ninguém mais seja alvo dessa expressão ai, como eu li aqui. E isso tem que ser esclarecido para todas as pessoas. Todas as pessoas têm que se esclarecer a respeito disso. Porque isso é sério demais. E afeta a vida de muitas pessoas hoje, que infelizmente se deixaram envolver pelas bebidas, que são milhares que existem por aí, né? Cachaça, vodka, cerveja, vinho e várias outras bebidas que fazem a pessoa ficar alcoolizada. Isso está acontecendo hoje, aconteceu no passado e vai continuar acontecendo no futuro. Mas a palavra, essa palavra aqui também vai servir para as pessoas que serviu sempre para as pessoas que viveram no passado, serve para as pessoas que vivem hoje e serve para as pessoas que viverão no futuro. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então essa é a palavra de hoje que eu deixo aqui. E eu espero que as pessoas entendam o que eu quis dizer a respeito disso hoje. Eu espero isso, sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.